você aí na sua casa, com a sua família. Vamos orar juntos? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de ser. Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada pela ótica, obrigada pela visão, obrigada pelo amor, obrigada pela graça. Obrigada pela misericórdia que o Senhor tem nos coberto, nos ajudado e proporcionado, Senhor, para nós. Toda a misericórdia que o Senhor tem tido de cada um de nós. O que seria de nós, ó Deus, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, se não fosse o teu favor para conosco? Nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. E neste momento nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar sobre nós a tua palavra, que o Senhor alcance, Deus, cada lar, cada família, cada casa, cada pessoa, meu Deus, neste momento eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, um assunto que ele é muito interessante porque ele é algo que se leva dentro do nosso caráter, é algo que nós trazemos dentro de nós. Nós sabemos que quando nós fomos para o reino de Deus, nós somos trazidos e então todos nós viemos com várias situações, várias constituições, não é mesmo? Todos nós viemos de uma forma, de uma maneira. E aí chegando no reino de Deus, nós vamos sendo trabalhados, edificados e modificados, enfim, até que nós cheguemos da maneira que nós temos que ficar. Ainda não estamos, mas vamos chegar. E uma das coisas muito interessantes que o reino de Deus faz em nós é mudar o nosso sistema de valorização. Quando nós chegamos do mundo, o nosso sistema de valorização era totalmente equivocado. Por quê? Porque ele visava o quê? Ele visava as nossas faculdades, os nossos fatores essenciais. Ele visava a nossa visão, o prazer da nossa visão, tinha em base o nosso querer, a nossa vontade, os nossos sentimentos, aquilo que achávamos certo. Então, essa era a conduta do nosso sistema de valorização. Aí nós chegamos para o Senhor e começamos a aprender, por exemplo, considere o próximo superior a ti. O quê? Mas espera aí, eu tenho que olhar para mim primeiro. Primeiro sou eu, é o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito, não o próximo. Então, tudo isso vem entrando, e vou te falar para você, muitas pessoas não aceitam as regras, os mandamentos do reino de Deus. Por quê? Porque eles ainda estão voltados, em si mesmados, na própria constituição dos próprios valores. Porque os valores do reino de Deus são totalmente diferentes do meu e do seu. Por isso que nós temos que absorver os valores do reino de Deus. Para quê? Para que nós possamos caminhar junto com o reino. A Escritura diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, não tem como. Não tem como nós querermos trabalhar com Deus, estarmos juntos com Jesus Cristo e nós não aceitarmos o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então, uma das situações é nos ensinar o sistema de valorização do reino. Quando você percebe que quantos equívocos existem na nossa vida, né? E geralmente quando nós nos deparamos com os nossos equívocos, com os nossos erros, e aí nós identificamos os nossos equívocos, nós então somos esclarecidos daquilo que nos conduziu, daquilo que nos levou àquilo. O que nos levou àquilo? Um interesse próprio, uma situação distorcida, uma situação da qual não tinha nada a ver com a palavra de Deus, mas nós defendemos aquilo, porque nós defendemos os nossos valores. Então, nesta noite eu quero falar sobre um dos valores da palavra de Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo de 21. Essa faz parte de uma das últimas parábolas do Senhor Jesus, as parábolas finais, essenciais, né? Então o Senhor diz assim, a parábola dos talentos. O Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor.
Essa parábola, ela fala sobre o sistema de valorização. O Senhor então dá os talentos para serem granjeados. Um recebe, se você observar, a partir do versículo de número 14, ele pega 5 talentos, ele pega 2 talentos e ele pega 1 talento, então assim distribui para os seus servos, para que eles granjeiem. Então o texto diz assim: bem está servo bom e fiel. Por que o ser bom e fiel está junto na mesma consideração do Senhor? Por quê? Porque o granjeador, o servo que granjeou, ele foi bom no que fez e na fidelidade. Por que as pessoas que são boas naquilo que fazem, geralmente são caracterizadas como fiéis? Por quê? Você já pensou? Aí você poderia responder: ora, pastor, é claro, se uma pessoa é boa no que ela faz, ela vai se dedicar, ela vai se esmerar e ela vai agir com fidelidade. Então, essas duas coisas vão se unir. É verdade. A grande questão é: será que eu e você, vamos perguntar agora, você é bom e fiel na vida? As coisas da vida? Geralmente é apenas naquilo que nos interessa, né? Eu fico olhando assim, analisando a ótica de Deus. Deus vê tudo. Então, Deus vê, por exemplo, aquela pessoa que ela é fiel no trabalho, que lhe interessa, porque é remunerada, só que ela não é fiel em um serviço de voluntariedade, um serviço de filantropia. Ela não é boa naquilo, nem fiel, mas ela tem toda a capacidade. O que você acha que é a conclusão que Deus tira daí? O que Deus tira dessa situação? Eu quero que você vá comigo, nós vamos falar hoje sobre o céu e o pouco. Como que o céu relaciona com o pouco? Quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos falar de um tempo muito difícil, de fome, né? E 1 Reis, capítulo 17. Um tempo difícil de fome em que Elias havia predito por parte de Deus 3 anos e meio. Então Deus manda que Elias fosse para o ribeiro, então o ribeiro seca, então o Senhor separa um lugar para que Elias terminasse aquele ciclo, aquele período onde Elias iria ficar escondido de Acabe. Então diz a Bíblia assim, que o Senhor o manda para uma viúva de Sarepta. Muitas casas tinha para ele ir, né? Por que Deus viu aquela viúva? Vamos ver o texto, vamos ver o versículo de número 9. Abre aí na sua casa, 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 9. Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Bom, uma viúva poderia ser que seria uma viúva abastada. Será que era? Então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Queria testar para ver se realmente era aquela mulher. Indo ela trazê-la, e ele chamou-lhe e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que um bolo tem, nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 3 gravetos. 3 gravetos, ou seja, ela não ia fazer uma refeição para uma multidão e nem tinha muita comida para fazer, muita farinha para fazer. Então ela pega só 3 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Era a última refeição dela. Aí eu quero, antes disso, vamos voltar um pouquinho. Quantas viúvas haviam nessa época? Quantas pessoas necessitadas? Você sabe o que aconteceu, você sabe o resultado disso aqui. O resultado é que essa mulher, ela foi sustentada até que houvesse pão na terra. Muitas famílias estavam passando por tais situações, muitas, inúmeras. Não era só ela, eram muitas. Por que ela foi escolhida para que dentro da sua casa houvesse um milagre? Por que, na sua opinião? O que você acha? Vamos analisar os pontos, então. Então, vamos observar. Vamos observar. Primeiro ponto, presta atenção. Ela tinha um pouquinho de farinha, ela diz aqui, ó, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer um pão pequeno para ela, para o filho, para que eles
pudessem fazer a última refeição e então assim morrerem. Ela poderia olhar para aquela farinha e para aquele azeite e dizer: só isso eu tenho? O que adianta? Eu vou comer a última refeição, eu vou morrer. Morrer agora ou depois, tanto faz, então eu não vou fazer, eu vou desistir. Ela não poderia ter tido esse sistema de administração? Mas por que eu vou pegar esse pouco e vou trabalhar nele? Quer dizer, tá, eu vou comer, mas eu vou gastar energia para fazer este pão. Para quê? Se é o último que eu tenho. Se eu só tenho isso para comer, depois eu vou morrer. Quantas pessoas no lugar dela não fariam o pão? Quantas pessoas não teriam o trabalho de catar os 3 gravetos para fazer a última refeição, o último pedacinho de pão? Por que as pessoas insistem em estabelecerem padrões equivocados, errados e nocivos para si mesmos? Por que as pessoas insistem? Isso é uma coisa que é tão clara, é tão óbvia. As pessoas se deixam vencer pela ansiedade, pelo medo, pelo abatimento, tudo de uma maneira precoce. Você percebe como as pessoas, elas se sentenciam, elas se martirizam e elas se destroem antes mesmo da destruição chegar? É como se ela dissesse o seguinte: vocês vão vir aflições, situação, pode deixar que eu mesmo vou dar cabo da minha vida. Quando é que um ser humano, quando é que uma pessoa faz isso? Quando ela faz isso? Quando ela mesma trata de não fazer o que se deve fazer com aquilo que se tem. Aquilo que você tem a maneira certa de você trabalhar. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Existem pessoas, a palavra do Senhor ela é muito enfática. Se nós não somos fiéis nas coisas materiais, não vamos ser nas espirituais. Se nós não somos fiéis no pouco, não vamos ser no muito. O quanto eu tenho dito isso para vocês? A fidelidade é uma questão de caráter, e a fidelidade e ser bom naquilo que faz está conjugado no mesmo sistema. Seja fiel no pouco que você tem, porque o céu não vai te dar o muito de primeira mão, não. O céu vai dar o pouco. O céu sempre vai te testar para ver se você ainda é capaz de voltar às suas origens. Se você ainda é capaz de fazer aquele trabalho que você fez lá atrás. Se você ainda tem guardado lá na sua despensa aquelas ferramentas antigas que você usou para chegar onde você está. Esse é o segredo de manter a bênção. Usar as ferramentas que um dia você usou. Poder fazer o melhor com aquilo que você tem. Quantas mulheres, quantas viúvas haviam nessa época? Inúmeras famílias, inúmeros lares, inúmeras casas, porque Deus a escolheu. Porque ela não sentenciou a própria vida, porque ela não permitiu sentenciar, que ninguém sentenciasse. Ela tinha aquela farinha e um pouquinho de azeite, ela ia fazer o último pão. Então ela olha para Elias e diz assim: olha aqui, eu não tenho um bolo para te dar. Peguei 3 gravetos para fazer um pão para mim e para o meu filho. Então Elias entra e ele entende que aquela casa e aquela mulher era a mulher certa. Por quê? Porque qualquer pessoa que tivesse um sistema de valorização equivocado não estaria ali fora pegando gravetos por causa de um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu queria perguntar uma coisa. Quem somos nós? Quem é você? Você é aquele que está pegando os 3 gravetos para trabalhar com um pouco de farinha e com um pouco de azeite? Ou será que você diz assim: eu não vou ter trabalho com esses gravetos não, nem vou atrás de gravetos, olha o tanto que eu tenho, olha a quantidade que eu tenho. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim, de você? Ele espera que nós desesperemos, Ele espera de nós que nós tenhamos as mesmas atitudes dos ímpios, as mesmas atitudes daqueles que não conhecem a Deus.
O que você faria se as pessoas que você convive, uma das pessoas que você ama, não confiassem em você, não acreditassem em você? Qual seria a sua reação? Como Deus vê os seus filhos não confiando nele? Vá em busca dos seus gravetos para realizar a obra sobre o seu punhado de farinha e sobre o seu azeite. Aí começa o seu milagre. Na sua fidelidade, no seu trabalho, com respeito ao pouco, trabalhe no pouco, seja fiel, não importa se a sua ótica, se ela está te mostrando. Às vezes a nossa ótica é dolorida, às vezes o que a gente vê fere os nossos planos, fere os nossos projetos, fere a nossa busca, fere, mas não tem problema. Vamos assim mesmo, feridos. Quem sabe agora a sua ótica, você olha à sua direita, você vê só pessoas desanimadas, prostradas, reclamando, murmurando, não tem problema. Enxugue as suas lágrimas internas e continue a sua jornada. Deus nos chamou singularmente para dependermos dele. E aquela mulher, a Bíblia diz assim, que ela ouve uma palavra do profeta. O profeta diz para ela a principal regra da prosperidade. Ele diz assim, e Elias lhe disse no versículo de número 13, não temas. Por que não temas? Porque o temor existia. Ela estava pegando os gravetos e ia fazer o pão com temor. Temor do quê? De não ter o que comer depois. O temor existe. Não deixe de trabalhar por temor. Não deixe de fazer porque você teme. Conviva com o temor até ele desaparecer. Quem vai desaparecer? Você ou o temor? Quem vai desaparecer? A sua fé ou o temor? É o temor quem vai desaparecer. Não somos nós, nem é a nossa fé. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Essa é a principal regra do reino dos céus. Primeiro para Deus. Primeiro para o reino de Deus. Jesus, ele veio a este mundo, viveu, venceu, morreu, ressuscitou, vai voltar, e ele deixou uma regra do primado. Jesus tem a primazia. Ele é o primogênito. Primeiro é para ele. Primeiro. Seu coração, sua alma, seus afazeres, seu tempo, sua vida, tudo para ele. Primeiro é o de Deus. Essa é uma das regras principais que todo crente sabe. Toda pessoa que relaciona-se com Deus e convive com Deus e conhece a Deus sabe que Deus não abre mão do primeiro lugar. Primeiro é para Deus. Primeira parte do seu coração, a melhor parte de quem quer, de Deus. Tudo é do Senhor. Quando você faz isso, as outras partes ficam abençoadas, elas ficam consagradas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua família, toda a sua família fica abençoada. Quando você dá a Deus o primeiro lugar do seu tempo, todo o resto do seu tempo fica abençoado. Quando você dá a Deus o primeiro lugar do seu coração, o centro do seu coração, todas as outras áreas são abençoadas. Quando você dá a Deus o primeiro relacionamento mais abençoado, mais íntimo, que tenha mais comunhão e mais investimento, todos os outros são abençoados. Essa é uma regra principal, que os crentes sabem, claro que sabem, mas não praticam. A fidelidade no pouco. Eles dizem, vai, faze conforme você planejou, conforme você disse, mas faz primeiro para mim. Por quê? Aí ele lança a palavra profética, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Até o dia. Né? Será que nós temos aprendido essa lição? Será que nós devemos ter o primeiro lugar, o melhor? O que adianta nós oferecermos para Deus os frangalhos, oferecermos para Deus aquilo que foi repudiado, aquilo que foi massacrado, uma alma massacrada, sofrida, uma alma entristecida, uma alma envelhecida
por meio da vida. Não, meu Deus merece o melhor, o teu Deus merece o melhor, o nosso Deus merece o melhor, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele merece o melhor de mim e o melhor de você. E a palavra do Senhor diz assim: e ela o foi e fez, conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias, porque da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Uma mulher que estava sentenciada à morte, mas que não desistiu antes do golpe final. Um dos males que o ser humano faz é isso aqui, ó, a língua, e fala, e fala, e fala, e fala. Sua boca tem que bem dizer e não maldizer. Deus nos deu a habilidade de falar para falarmos bem e não mal. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Seja fiel. Você gostaria? Gostaria. De estar no ápice, de estar por cima, de estar nadando, de estar... Muitos dialetos nós usamos, né? Para expressar grandezas e coisas assim. Mas vamos aprender a fidelidade no pouco. Eu quero dar um outro exemplo para você. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Você pode ler comigo? 2 Samuel, capítulo 23. Davi tinha alguns homens que lhe eram muito úteis. Na verdade, Davi tinha um exército muito bom quando ele já se tornou rei, primeiro de Judá, depois em Hebrom, depois em todo Israel. E a Bíblia diz assim que Davi tinha 37 homens poderosos junto com ele. 37 homens. Destes 37, 3 se destacavam. E eu quero falar sobre um deles. 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Quando é que você defendeu algo, mesmo que fosse pequeno? As pessoas defendem as coisas grandes, né? Vão atrás das coisas grandes. Quando é que nós defendemos coisas pequenas? Quando é que nós nos mantemos ali firmes, decididos, determinados, com afinco, com dedicação em coisas pequenas? Quando é que você ficou do lado de uma pessoa, quando todas as pessoas maltratava, falava mal, apedrejava, e essa pessoa arrependida, e essa pessoa entristecida, pedindo ajuda, e você pôde ali ser aquele que defendeu aquele pedaço de história. Essa é a grande situação. Quem de nós temos sido fiéis? Qual de nós temos sido fiéis? Essa é a grande questão. Sabe, irmãos, existem hábitos muito nocivos e nós deveríamos examinar a nós mesmos. Um dos hábitos muito nocivos que nós, às vezes, contemplamos e mantemos é nós ficarmos olhando para as outras pessoas, esperando que elas frutifiquem aquilo que nós precisamos. Que esse seja maduro, que aquele me ofereça conhecimento, que aquele me ofereça amor, que isso faça aquilo. E nos esquecemos que somos nós os produtores daquilo que precisamos. Eu não preciso que você faça nada. Eu não preciso que você seja ninguém e seja nada. Eu tenho um mandamento para mim. E onde é que você achou na Bíblia, por exemplo, assim, ó vós,
cristãos, filhos de Deus, que vocês esperem um dos outros o fruto da semeadura que vocês estão semeando. Onde é que você viu isso na Escritura? Eu queria dizer uma coisa para você. O que a cobrança ela faz de bom em qualquer tempo? Nada. O que a crítica faz de bom em qualquer tempo? Nada. Porque as pessoas, eu não consigo entender o porquê que as pessoas criticam umas às outras. Não consigo, eu estou já com 54 anos, eu ainda não consegui entender. Acredito que eu também vou terminar os meus dias sem entender. Por que que as pessoas criticam umas às outras? Por exemplo, por que que o assunto da vida das pessoas é interessante para mim? Por que que é interessante o assunto da vida de uma outra pessoa? Não sei, no que me é relevante, a não ser por motivo de oração. Por que que eu quero encaixar isso na questão de Samar defendendo pedacinho de terra de lentilha? Lentilha não era o trigo, lentilha era um grão bem mais humilde. E não era nem uma eira enorme, era um pedacinho de terra. Só que aquela época difícil, né? E aquele pedacinho de terra era importante para alguém, onde alguns fugiram, deixando para trás, deixando que os filisteus tomassem conta. Este homem aqui, ó, se ajuntaram uma multidão de filisteu num pedaço e ele venceu essa multidão para defender o pedacinho de terra onde havia lentilha plantada. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos as pessoas que fugimos ou somos as pessoas que enfrentamos? Somos as pessoas que... Por que eu toquei nesse assunto de comportamento? Porque toda pessoa maledicente, toda pessoa preocupada com a vida do outro, toda pessoa que julga o outro é fraca para enfrentar a adversidade. É típico de pessoas maledicentes a fraqueza. É típico de pessoas que falam demais a fraqueza. Pessoas fortes falam pouco o que deve fazer, não se intromete na vida do outro, não critica, não julga. Por quê? Porque ela cuida da própria vida. Está tudo bem ajustado, tudo bem organizado. O tempo que você perdeu falando da vida do outro, o tempo que você perdeu cuidando da vida do outro, você podia estar cuidando da tua, do teu pedacinho de terra de lentilha, defendendo ali, defendendo aquilo que o Senhor tem plantado. Aí quando vem o inimigo, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Abandonar. Não, não vamos abandonar. Nós vamos enfrentar e vamos vencer. Eu quero dizer uma coisa para você: trabalhe, lute, guerreie sobre aquilo que o Senhor te deu. O Senhor tem investido em você, tem plantado em você, tem ministrado em você. Seja fiel àquilo que Deus tem feito na sua história e na sua vida. Não jogue tudo fora como se isso não representasse nada. Sem falar de Gideão. Gideão pegou um pouquinho de trigo, lembra? Malhando num lagar. Ele foi o escolhido por quê? Porque estava sendo fiel no pouco, assim como Samar defendeu esse pedacinho de terra onde tinha lentilha plantada. Defenda o seu pouco. O céu está de olho em você. Este momento o céu está de olho em você. Eu disse esses dias. Nós temos que nos tornarmos pessoas espirituais e entendermos neste tempo o que é que Deus quer nos dizer, o que que Ele quer nos mostrar. O interesse de Deus é a igreja, é os cristãos. Esse é o interesse de Deus, o mover do propósito de Deus é os cristãos, é o relógio, é a igreja. Então vamos analisar o que é que Deus quer, qual é a prova, qual é a situação, qual é a circunstância. A viúva de Elias, o que ela entendeu? Primeiro para Deus, fidelidade, não desistir antes. Primeiro para Deus, o melhor para Deus. Samar, o que ele mostra para cada um de nós? O que ele mostra? Ele mostra o interesse que nós temos que ter ao nosso pedacinho de terra, de lentilha. Minha alma, sua alma, um pedacinho de terra, onde muitas lentilhas são plantadas. Cultive, zele.
Sabe? É um pouco de fé que você tem, você gostaria de ter muito. Cultive, vai aumentar. É um pouco de segurança, é um pouco de alegria, é um pouco. Cultive, isso vai aumentar. Deus é fiel, mas Deus trabalha com os fiéis. Deus está chamando os fiéis da terra, os fiéis da igreja, para trabalhar nestes dias e neste tempo. É tempo de prova, meu irmão. Seja aprovado nessa prova que você está passando. Seja fiel nesse pouco. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 15. Nós vamos analisar o reino dos céus. Qual é o sistema de valorização do reino dos céus? Quero falar sobre, vamos ver o texto todo, Lucas capítulo 15, versículo de número 1. Darei alguns segundos para você abrir. A parábola da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Fidelidade do céu no pouco. Senhor Jesus mostrando o valor de uma alma, o valor de uma vida. Não se deixe enganar. Você tem valor para Deus. Não permita que as situações pequenas, apequenadas, difíceis, dificuldades, te digam sobre a sua pequena importância. Você é importante para Deus. Deus ama você. Deus cuida de você. Deus zela por você. Deus compreende você. Não permita que as complicações e que as confusões da sua vida venham trazer danos para a sua história. Venha tirar de você essa alegria e esse ânimo e esse entusiasmo de perseverar, de continuar, de permanecer. Não faça isso. O céu também trabalha com o pouco. O céu não rejeita o pouco. Enquanto alguns de nós rejeitamos o pouco, desistimos antes mesmo das coisas acontecerem. Não valorizamos o pouco. O céu ama o pouco. O céu trabalha com o pouco. Um dia eu fui essa ovelha. Um dia você foi essa ovelha. E ele foi nos buscar. Ele foi buscar você. E hoje, só porque você está no reino, você deixou de ser importante? Não. A sua importância continua a mesma para Deus. Continuando, ele diz assim, número 7, digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência, até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele começa a falar sobre uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde uma moeda. E ela não se contenta dizendo: ora, eu tenho mais 9, não. Ela vai em busca da que está perdida. Então ela acende a candeia, ela varre a casa, até encontrar, arrasta os móveis, faz aquela faxina para poder encontrar. Você tem essa determinação? Essa determinação, eu sei. Não me diga sobre ótica. Não me fale sobre isso. Eu sei o quanto, Isaías mesmo disse: Senhor, quando eu vi, eu fiquei desanimado. Eu sei que às vezes a ótica, ela é esmorecedora. Eu sei. Eu sei que às vezes você olha para uma situação, você olha para alguém, você olha para aquilo não muda, e você ora, eu sei. Só que, por que a Bíblia diz que nós não podemos olhar ao nosso redor? Por que a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, para Deus? Por causa disso. Porque se você tiver uma ótica
Uma ótica vinculada às pessoas, ao ser humano e à situação, não tem ânimo que vá subsistir. Não tem ânimo. O que o inimigo da sua alma faz? O que o ser humano faz? O que as circunstâncias faz é desmotivador. É desmotivador. Desmotiva qualquer cristão. Por isso que você tem que olhar para o Senhor. Você já imaginou se Jesus olhasse para Pedro ou para qualquer outro dos discípulos? Onde estaríamos nós? Mas ele não olhou, ele olhou para o grande projeto do Pai. Ele olhou para o grande plano do Pai. No ser humano. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você hoje, neste dia, está desmotivado, está assim abatido e triste pela sua ótica, sabe? Parece que essa sua ótica está vencendo você. Parece que a situação está vencendo você. Eu quero te pedir, por favor, em nome de Jesus, não tome nenhuma atitude. Não tenha nenhuma conclusão, não tire nenhuma conclusão baseada na sua ótica. Não tome nenhum partido, não defina, não decida, não reúna propósitos em cima de uma ótica ruim, pejorativa, uma ótica negativa. Não faça isso. Você vai orar primeiro. Você vai buscar graça primeiro. Você vai pedir para o Senhor banhar os seus olhos. Você vai falar: Senhor, eu quero comprar o colírio que o Senhor ofereceu à igreja de Laodiceia. Senhor, eu quero que o Senhor pingue esse colírio nos meus olhos para enxergar. Eu quero enxergar a graça, eu quero enxergar a misericórdia, eu quero enxergar o seu favor. Eu quero enxergar, Senhor, eu quero encontrar a dracma que eu perdi. Encontre a dracma que você perdeu no seu casamento. Eu sei que o seu casamento não é perfeito, nem o seu, nem de ninguém é. Nenhum casamento é perfeito. Por que alguns casamentos ficam mais pesados do que os outros? Porque as pessoas não sabem se relacionar, elas não sabem conduzir as coisas. Não jogue no outro aquilo que você não está dando conta. Não sobrecarregue a outra pessoa. Não faça isso em nome de Jesus. Seja feliz você com o seu Deus, e o outro vai ser feliz com o Deus dele, que é o mesmo Deus seu, e vocês vão se unir, e vocês vão ser felizes juntos com Deus. Não permita que a sua ótica danifique a sua vida. Vá atrás da dracma perdida, o céu. Aqui a palavra do Senhor está falando do céu, do reino dos céus. O reino dos céus valoriza coisas pequenas aos olhos humanos. O que é uma ovelha diante de 99? Eu vou atrás de uma ovelha? Vou, o céu vai atrás. O que é uma dracma diante de 9? Já tem 9. Vai atrás, o céu vai atrás. E comigo e com você não pode ser diferente. Nós precisamos continuar acreditando, continuar crendo, continuar confiando. Quem sabe você está dizendo: mas o meu investimento está sendo demasiado. Tá, ok, concordo. Existem alguns investimentos desnecessários, tá? Você abre uma cova de terra, uma cova para plantar 3 sementes ali de milho. Você vai plantar 3, 4 sementes. Se você vai plantar 3, 4 sementes, vai nascer um pé de milho. Se você plantar 10 sementes, vai nascer o mesmo pé de milho. Então você planta só as 4, correto? Às vezes, os esforços humanos são demasiados, concordo, mas os espirituais nunca são demasiados, viu? Então, o que você faz? Vai orar mais, viu? Se você percebe, você fala: vou acabar com tudo, vou desistir, não vou... Não. O que você faz? Você vai dosar. Você vai continuar investindo amor, graça, gentileza, amabilidade, educação, silêncio, tudo aquilo que a gente já sabe. E aquilo que você exagerava, que você via que é humano, que estava sendo lançado fora, que estava sobrando, né? O que o ser humano faz com aquilo que sobra, que você oferece demais? Joga fora, ele joga fora. Então, o que você faz com o seu exagero? Você vai pegar aquele exagero, transformar ele no espiritual. Oração, jejum, clamor, e você vai fazer isso. Amém? Então, vamos só retomar o que nós estudamos hoje. O que Satanás quer? Satanás quer que eu e você fiquemos desestimulados, desanimados e prostrados. Totalmente desanimados. Por quê? Porque o desânimo e a derrota são coisas que caminham juntas. É isso que Satanás quer. Satanás quer que a gente fique desanimado. Satanás quer que você fique desanimada, desanimado.
E eu quero dizer uma coisa para você: não faça o que você está pensando fazer, se o que você está pensando fazer é uma ótica que não é da Escritura. Seja fiel no seu pouco. É pouco. Seu casamento está pequenado, as coisas não vão bem, mas seja fiel. Seja feliz, seja alegre, ora, investiga o que você pode fazer para melhorar a situação, para mudar a situação. Se nós fizéssemos um pouco, mas eu já faço tudo. Não, nós não fazemos tudo. Vamos fazer um pouquinho mais, a gente consegue fazer mais. Vamos fazer um pouquinho mais do que aquilo que a gente faz. Primeira obra de Satanás na mente de uma pessoa, quando ele quer fazer essa pessoa desistir, é convencer essa pessoa que ela faz tudo. Não, eu não faço tudo, nem você faz tudo. Nós temos que continuar fazendo, porque tudo não existe no reino dos céus. Nós estamos vivos, então nós temos que estar no movimento das obras, continuar fazendo. Não fiz tudo, eu tenho que continuar a fazer, entende? Então, assim como a viúva que Elias encontra, você precisa entender sobre a necessidade da priorização de Deus. Priorize Deus nos seus relacionamentos, priorize Deus na sua vida. Assim como Samar defendeu aquele pedacinho de terra com aquele pouco de lentilha e pôs todos os filisteus para correrem, faça você também. Seja fiel, não desista, lute e batalhe por aquilo que Deus tem posto na sua mão. Olhe para os dois exemplos que o Senhor Jesus deu, tanto da ovelha desgarrada quanto da dracma perdida da mulher. Amém? Eu quero fazer uma oração junto com você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo dias de suspensos, dias de suspeitas, dias de indecisões, dias de confusões. Mas eu e você não. Por quê? Porque, como Jó diz, eu e você nós sabemos em quem nós cremos. Nós um dia ouvimos falar dele, mas agora de com ele andar. Nós já andamos com ele, nós conhecemos Jesus Cristo. Você conhece Jesus. E nós conhecendo o Senhor Jesus, nós sabemos quem nós temos. Não desista, não desanime. Não use os seus lábios para proferir palavras de desânimo. Não faça isso. Deus ama você. Deus ama muito você. E eu quero dizer uma coisa para você. Os sinais devem acontecer. As coisas devem acontecer. E nós estamos aqui ainda. Então nós vamos passar por isso. Creia, confie, acredite que tudo em breve vai terminar, tudo em breve vai acabar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, que o Espírito Santo está trabalhando nela para formá-la sem mancha, sem mácula e sem ruga. Creia, acredite, confie, não permita que a sua alma seja enredada por valores mundanos e humanos. Os ímpios têm o seu sistema de valores, nós temos o nosso. Vamos ser fiéis no pouco, vamos acreditar, vamos confiar. Temos pouco agora? Tá, tudo bem, não tem problema. Jesus é tudo o que nós precisamos para que sejamos fiéis no pouco, seja de quaisquer coisa. Vamos ser fiéis no pouco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este momento que podemos estar juntos. Deus, muito obrigada pela tua igreja. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia e pelo teu favor. Tudo que eu te peço, meu Senhor, é que o Senhor visite todo lar, toda casa que neste momento se reúne. Senhor, eu te peço que a tua graça e a tua misericórdia, meu Senhor, sejam sobre todos aqueles que precisam do Senhor. Senhor, eu te peço pela Ana Elisa, pelo Wellington, pela Celina, pelo casamento dela. Ó Deus, pessoas, Deus, que pedem oração. Senhor, que a mão do Senhor se estenda na necessidade de todo aquele que se levanta a clamar pelo Senhor. Deus, não permita que a tristeza
tristeza tome forma de desistência. Não permita que as aflições dominem sobre o teu povo. Nós clamamos, ó Deus, nós te pedimos, nós, teu povo, nos reunimos agora em oração e clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Visita a despensa dessa casa, meu Deus. Visita as mãos do trabalhador, Senhor. Visita a água, visite o pão, visite o funcionário, o patrão deste irmão. Visite, Senhor, este homem e essa mulher que é empresário. Deus, coloca a tua mão sobre a vida do teu povo, dos teus filhos. Senhor, que o Senhor repreenda todo desânimo, toda apatia, que o Senhor repreenda toda a ação do diabo, do maligno, em diálogos que não pertencem ao Senhor, em palavras, ó Deus, que não são palavras que prosperam, mas são palavras que destroem. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda toda a façanha do inimigo, toda dardo, toda flecha. Em nome de Jesus, tira o medo do teu povo, tira o ressentimento do teu povo, Pai. Eu te peço que onde houver rebelião, onde houver rebeldia, onde houver indignação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós queremos aprender com essa viúva, queremos aprender com Samar, queremos aprender com o céu, ó Deus, que o milagre nasce no pouco, ó Deus, e nós vamos colocar as nossas mãos no pouco e o milagre acontecerá. Nós cremos, nós vamos nos levantar. Se o céu precisa de intercessor, aqui estamos nós. Se o céu precisa de Samás que defendem pequenos campos de lentilhas, aqui estamos nós. Se o céu precisa, ó Deus, de viúvas, de pessoas desprovidas que são fiéis no pouco e oferecem o primeiro para ti, aqui estamos nós. Nós nos declaramos, ó Deus, como agentes do céu na terra, como trabalhadores do céu na terra. Senhor, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor levante todo o oprimido e todo o abatido, visite aquele que está enfermo e doente, coloque a tua mão, Senhor, dando saúde, livre o teu povo do mal, guarde-os, protege-os, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça sobre a fidelidade no sistema de valorização. Amém.